Bem-vindo à Biblioteca Literária, onde cada audiolivro é uma nova aventura para seus ouvidos e sua imaginação. Prepare-se para mergulhar em histórias fascinantes e explorar mundos incríveis, sem sair do lugar. Fiquem agora com o livro Uma Janela Sombria da autora Raquel Gilling, editora Alt. Boa leitura. Capítulo 31. O cálice. Tenha cuidado com o mar, que transborda da taça. Cuidado com o que ingere, o vinho e a mesa. O estômago pode azedar, a língua toda amargar. Cuidado com o que ingere, o vinho e a massa. Eles já tinham jogado aquele jogo. Porém, quando eram mais jovens, e tinham muito menos a esconder. Encarei Altri e ele me encarou, girando o cálice entre os dedos grosseiros. Se tiver um segredo, o cálice revelará. O grão-príncipe busca a verdade. E a verdade roubará. Então tudo bem, disse Altri, abrindo as mãos, como se para mostrar que não tinha o que esconder. Eu começo. Cada um só pode fazer uma pergunta, então escolham bem. Tentem não mentir demais, ele curvou a boca. Bem, vamos torcer para que não chegue a esse ponto. Gespir. Você primeiro. Gespir parecia prestes a vomitar, com a boca tão crispada que quase desaparecia. Você não pediu, disse ela, com a voz baixa, tremendo de raiva. Não é brincadeira se não consentimos com o cálice, Altri. Altri se recostou na cadeira. Apenas alguém que tenha o que esconder se recusaria a brincar, disse ele, e olhou ao redor. Vocês não têm nada a esconder, têm? Gespir estreitou os olhos. Então, largou a taça com força na bandeja. Certo. Vou começar com uma pergunta fácil, primo, disse ela, cuspindo a palavra como se fosse peçonha. Você sente inveja de Ravin? A gargalhada de Altri não chegou aos olhos. Não, não, não. Ele rangeu os dentes e tentou de novo. Não, não. O vinho, o cálice, não o deixaria mentir. Sim, respondeu ele. Em seguida, foi El. Pálido como a morte, conseguiu manter a cabeça erguida. Está tentando virar os corcéis contra ele? Altri tentou mentir outra vez. As veias latejavam em seu pescoço grosso, lutando contra a coleira invisível amarrada na língua. Finalmente, ele cedeu, com um olhar amargo para Ravin. Sim. Ravin sustentou o olhar dele e perguntou. Vai me desafiar pelo comando? Desta vez, Altri não tentou mentir. Sim. Silêncio se espalhou pela mesa. Era minha vez. Tenha cuidado, sussurrou o pesadelo. Tenha atenção. Já usou sua carta da foice em Ione mais de uma vez? Perguntei, com a voz entre um silvo e um engasgo. Altri sorriu, sem se afetar pela minha ira. Sim, respondeu ele, se virando para Ione. Sua vez, noiva. Os olhos de Ione, apesar de brilharem mais do que antes, não revelavam nada. Não quero brincar. Mas precisa, disse Altri, dando um tapinha no braço dela, com um pouco de força demais para ser carinhoso. Precisamos todos. Se não jogar, vou achar que tenho que esconder, meu bem. Ione dirigiu a ele um olhar vazio. Não me importo com o que você acha. Algo ardeu nos olhos de Altri. Me faça uma pergunta, Ione. Eu queria subir na mesa e rasgar a cara dele outra vez. Ravin, sentindo minha ira, apertou minha mão com mais força. Ione apoiou o cotovelo na mesa e o queixo na mão, avaliando Altri como se ele fosse esterco grudado na sola do sapato. Você esteve com outras mulheres desde nosso noivado? Para alguém que fizera tamanho espetáculo, parecia que Altri tinha, sim, alguns segredos a esconder. O rosto dele ficou roxo, como se, ao prender a respiração, pudesse conter a mentira. Mas o cálice se sustentou. Sim, admitiu ele. El bufou, rindo. Ione, porém, se sentava sob o escudo da beleza, aparentemente intocada pela infidelidade do futuro marido. Agora vou eu, disse ela, erguendo o olhar para a mesa. Me pergunte qualquer coisa, Gespir. O olhar de Gespir era duro, mas sua voz, suave.
A outra trata bem, Ione? Ione arqueou uma sobrancelha perfeita. Tão bem quanto um bruto, do jeito que ele sabe. El se debruçou na mesa, silencioso por um momento arrastado, analisando Ione com seus olhos verdes. Você está apaixonada por ele? Minha prima sustentou seu olhar invasivo, analisando-o também. Não. Gespir soltou um assobio baixo. Era a vez de Ravin. O que você quer com sua conexão com os Rovan? Perguntou ele. Quero poder, respondeu Ione. As palavras dela me assustaram tanto quanto a ausência de vida no tom. A Ione que eu conhecia gostava de rir, sorrir, pôr flores no cabelo, montar o cavalo do pai, descalça, pela estrada da floresta. Ela tirava forças igual da própria luz interior. Uma luz que fora alterada, assombrada, até se tornar algo frio, duro. Insensível. A donzela a transformará. Era minha vez de perguntar. É isso mesmo que você quer, Ione? Questionei, crispando os lábios, e olhei para Altr. Se casar com ele. A risada dela vibrou no peito, o rosto perfeito impassível, as bochechas rosadas. Você é igualzinha à minha mãe, Elspeth. Com a cabeça nas nuvens. Não vê como é difícil uma mulher ser poderosa, ser destemida em Blunder, porque nunca quis ser mais do que é. Mas eu quero, disse ela, cruzando as mãos e mantendo firmes os olhos castanho claros. E, se for necessário um coração frio para atingir meu objetivo, que seja. Eu estava perdida em seu rosto. Mas eu queria, sim, ser mais do que era, Ione, falei, com os olhos ardendo. Eu queria ser como você. Minhas palavras não pareceram alcançá-la. Agora, não faz diferença, disse ela, levando um dedo à boca. Agora somos duas ovelhas, agradavelmente aninhadas no covil do lobo. Ou seria o contrário? O pesadelo arreganhou as presas afiadas. Gostei dessa Ione. Achei que fosse vomitar. Olhei ao redor, me perguntando se poderia fugir, procurando um pretexto para me livrar daquela mesa, da minha prima mudada, do olhar brutal de Altr Rovan. Você não pode ir embora, disse o pesadelo, batendo as garras em um ritmo ágil e incômodo. Precisa ficar aqui, assim como os outros, e fingir. Como sempre fez. Minha vez, disse El, desviando a atenção de mim e de Ione. Façam logo essas malditas perguntas. A carta do pesadelo sob a mesa lampejou na minha visão periférica. Eu me virei para Ravin, mas ele estava distante, olhando fixamente para El. Quem você acha que é o usuário de carta mais talentoso em Blunder? Perguntou Gespir ao primo. El apoiou os cotovelos na mesa. Sou eu. É a verdade dele, resmungou Altr, baixinho. Ione se debruçou na mesa. Por que você não mora em Stone, com seu pai e seu irmão? A pouca cor que ainda restava no rosto de El desapareceu. O pescoço dele tremeu, e eu soube que ele estava lutando para responder, tentando mentir. Porém, não podia enganar o cálice. Eu odeio aquele lugar, respondeu ele, com a voz tão baixa que quase vibrava. Eu demoliria tudo se pudesse, colocaria fogo no castelo. Veria queimar até virar cinzas. O pesadelo se agitou nas sombras, esticando as garras, observando El. Não era o que Ione esperava que ele fosse dizer. Ela olhou de relance para Altr, que estava ereto feito uma parede, sem se abalar. Eu me perguntei o quanto ela sabia, se Altr contará como brutalizava o irmão quando eram crianças. Ravin quebrou o silêncio. Minha vez. Ele olhou para o primo. Não consegui decifrar o que ele disse no silêncio de suas mentes. Eles mantinham a expressão neutra, exceto pelas leves mudanças no olhar. Você confia em mim, El? Perguntou Ravin. E tem opção? Retrucou El, e, depois de uma pausa, suspirou, seu olhar deixando de ficar vidrado. Sim. Confio em você. Confio minha vida a você. Era minha vez. Eu queria perguntar se ele confiava em mim também, mas era muito arriscado. Dói quando você usa demais a foice. Por um momento, El apenas me encarou.
A foice era uma carta de poder, de controle. Mostrar dor era ceder aquele controle. A dor era fraqueza. E, para um príncipe de Blunder, fraqueza era uma característica imperdoável. Porém, diferentemente do irmão, El não fingia ser maior do que a fraqueza. Desta vez, ele nem tentou mentir. Sim, respondeu ele, se impertigando, o queixo firme. É como o vidro cortando minha cabeça. Altro observou o irmão mais novo. Você se acha mais digno de ser rei do que eu? El se virou para o irmão. Sim, respondeu ele, com um ódio tão grande nas profundezas dos olhos verdes que eu me encolhi. Mas você já sabia disso. Senti que a mesa se partiria de tanta tensão entre nós. Eles levam este jogo na brincadeira, sibilei no escuro. Guerras foram declaradas por muito menos. Este jogo é uma guerra, querida, respondeu o pesadelo. E o cálice, a verdade, é a maior arma que há. Agora sou eu, disse Ravin. Altr fez um esgar de desdém. Por quê? Nós dois sabemos que você dirá exatamente o que quer, como sempre faz. As feições de Ravin continuavam neutras, controladas. Ele não pode usar o cálice, lembrei. Nem se pode usar o cálice contra ele. Então o capitão dos corcéis fará o que faz de melhor, disse o pesadelo. Mentir. Altr fez sinal de que continuaria a objeção, mas Ione já tinha se debruçado na mesa. Você gosta de Elspeth? Perguntou ela. De verdade? Ravin flexionou os dedos ao redor da minha mão. Desde o primeiro momento em que a vi, respondeu ele, e hesitou. Ou do segundo momento, talvez. Dirigi um olhar tenso a ele. Ione me observava da cadeira, com um sorriso momentâneo pintado no rosto impecável de porcelana. El revirou os olhos, e Gespir sorriu. Altr fez uma carranca. O que você faz quando não está com os corcéis? Perguntou ele a Ravin. Aonde vai? Uma só pergunta, ralhou El. Altr socou a mesa. Eu poderia fazer 100 perguntas e não receber um pingo de verdade. É o dom dele. Não é, Ravin? Ninguém disse nada. Ravin manteve o rosto inexpressivo, intocado pela ira do primo, livre para mentir à vontade. Ando ocupado, respondeu ele, com as responsabilidades do rei. O que mais faria? Altr franziu o senho e afundou na cadeira. A voz de Gespir soou baixa. Você queria não ter virado corcel, ter vivido uma vida normal? Eles se olharam demoradamente, e as rugas na testa de Ravin relaxaram. Apenas nos dias em que minha irmã não está lá para me conduzir à direção certa. Era a vez de El. Pelo amor das árvores, Ravin, sei lá, disse ele, e passou a mão na testa. Você me acha mais bonito do que você? O canto da boca de Ravin tremeu. Sem dúvida. Era minha vez de perguntar. Olhei para Ravin e ele me deu um sorriso, com os olhos cinzentos tão límpidos quanto no dia em que ele pegara minha mão e me levará para as profundezas subterrâneas do castelo, para um mundo de segredos, traição e propósito. Um mundo de bandoleiros e sal. Você ainda está fingindo? Perguntei, me deleitando em seu olhar. Ravin soltou uma risada surpresa e, na frente de todos, se abaixou e me beijou. Nunca fingi, sussurrou ele junto à minha boca. Quando ergui o rosto, o olhar de Altr estava fixo em mim. Ele apoiou as mãos na mesa, entrelaçando os dedos e prendendo ali a luz turquesa do cálice. E agora o que eu estava aguardando? É a sua vez de responder às nossas perguntas, Sorta Spindle. Suor se acumulou na palma das minhas mãos, e minha respiração começou a sair em chiados curtos e hesitantes. Calma, disse o pesadelo. O cálice é a carta da verdade. Mas a verdade precisa ser enquadrada, enredada, capturada. A pergunta é tão importante quanto a resposta. Eu mal tivera tempo de recompor meus pensamentos antes de Ione começar, com os olhos castanho claros contidos, entre curiosidade e calculismo. Você está apaixonada, Elspeth? Achei que fosse morrer. Pela primeira vez, quase odiei minha prima.
Eu me perguntei o efeito que a carta da donzela teria em um dente quebrado com um soco. Isso é um pavor, gemi. Me ajude. Ajudar? Você me ouviu. Socorro. O cálice afeta o sangue. Minha força, minha magia, não vai livrá-la. A risada dele atravessou o escuro. A não ser que você queira que eu arranque a carta da mão do grão-príncipe, e quebre todos os dedos dele, para completar. Isso não me ajuda em nada. Então você precisa dar seu próprio jeito de contornar a magia do cálice. Ele estava certo, a magia do cálice era estranha. Eu não a sentia nas veias, nem discernia o cheiro familiar de sal no nariz. Ficava em algum lugar do corpo, presa, me esperando responder. Quando tentei mentir, tossi, com uma sensação tão aguda de estrangulamento que lacrimejei. Larguem disso, disse Gespir. Ela não precisa responder se não quiser. Todos nós respondemos, disse Altr, com uma piscadela para Ravin. Deixe a moça falar. Mas não consegui. Não estava pronta para falar, mesmo que sentisse aquilo. A verdade era muito nova, tão frágil que se partiria. Esforcei-me para contornar a verdade, mas a magia bloqueava minha língua a cada instante, me esganando até eu arfar, sufocada. Respire, mandou o pesadelo, sua voz como uma vela na escuridão. Ao meu lado, Ravin se agitou. Elspeth, disse ele, apertando minha mão. Não precisa. Sim, falei, a palavra escapando sem resistência, tão sem esforço que não poderia ser vista como nada além da verdade. Tentei soltar a mão de Ravin, mas ele não deixou, coçando o polegar nos meus dedos. Porém, eu não o fitei. Dirigi um olhar amargo para Ione, pela violação de sua pergunta, que arrancara de mim algo que eu não estava pronta para revelar. Altra admirou com ganância o desconforto em meu rosto, se concentrando em mim. Como se me caçasse. Agora a pergunta que mais desejava fazer, disse ele, se debruçando na mesa. Me conte, Sorta Spindle, começou, com a voz cheia de falso charme, o que aconteceu com seu braço. Não tive nem que olhar para saber que Ravin, Gespir e eu estavam rígidos nos assentos. Ravin puxou minha mão por baixo da mesa, mas eu o ignorei, paralisada, desesperada por palavras que não fossem me entregar ao carrasco. O cálice contorceu minha língua, impedindo as mentiras antes de chegarem à boca. Altr fora esperto. Ele não podia roubar segredos de Ravin, um homem imune ao cálice. Mas podia roubar os meus. E, com eles, condenar a todos nós. Eu, falei, engasgada. Eu fui. Ione pôs a mão no braço de Altr. Eu falei, ela caiu. Cale a boca, Ione, rosnou Altr, afastando a mão dela com um tapa. Ela já não suportou o suficiente da sua maldade? Questionou El, rangendo os dentes. E o que você tem a ver com isso, meu irmão? Pode me chamar de retrógrado, mas eu não acho que você deveria usar a foice na mulher com quem vai se casar. Eles começaram a discutir, e Gespir se intrometeu. Eu não escutava o que eles diziam. Sentia que ia engasgar com Billy. Calma, veio a voz do pesadelo, ao mesmo tempo próxima e distante. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona, ronronou ele. Você mesma disse. Mas não assim. Olhei para Ravin. Ele devia estar percebendo o medo em minha expressão, porque, ao me olhar, demonstrou uma aflição que até então era inédita para mim, vulnerável, protetor. Ele apertou minha mão e, mesmo que mal mexesse a boca, discerni 3 palavras murmuradas. Me deixe ajudar. Meus olhos marejaram. Ao meu lado, a carta do pesadelo de Ravin brilhou outra vez. Sal inundou meu nariz, e eu fiquei paralisada, entendendo tarde demais o que Ravin dissera. Me deixe ajudar. Ravin, não, arfei. Já era tarde demais. Ele já tinha descumprido a promessa. A invasão à minha mente foi como se alguém tivesse me jogado um balde de água fria. Senti nos ouvidos, nos olhos, no nariz, no céu da boca. Tosse, ofegante. Está tudo bem, Elspeth, ecoou a voz de Ravin na minha cabeça.
Você consegue, é só escolher suas palavras com cuidado. Ele perguntou o que aconteceu, não como aconteceu. Porém, eu mal escutei. Estava ocupada gritando, afundando os dedos na palma da mão do capitão dos corcéis. Não, não, não. Eu já disse, Ravin, não. Respire, Elspeth, disse ele, com a voz calma em meio ao caos. Vai ficar tudo bem. Eu disse não, Ravin, insisti. Saia daqui. Ravin se agitou, confusão e mágoa quase imperceptíveis surgindo em seu rosto. Perdão, disse ele. Queria apenas. O pesadelo saltou das sombras como uma fera. Você escutou, disse ele, atacando com as garras, e um rosnado feroz escapou de sua garganta. Saia daqui, Ravin. Saia. Daqui. Ravin caiu da cadeira com força total e a mesa inteira sacudiu. Cuidado! Exclamou Gespir, se levantando em um pulo. Os outros também se levantaram, olhando de mim para o capitão dos corcéis, sentado no chão, aturdido, com o belo rosto contorcido pelo medo. El contornou a mesa. Parece que você viu um fantasma. Os olhos cinzentos de Ravin, arregalados e vidrados, me encaravam fixamente. Não, não vi. Sentem-se, ordenou Altr. Ele esticou o braço, passando por Ione até me alcançar. Segurou meu pulso machucado. Está tudo bem, Sorta Spindle, pode me contar a verdade, disse ele, pressionando o polegar por cima da minha manga, afundando na área ferida. Afinal, é só uma brincadeira. Gespir pulou nele. Solte ela, gritou ela, jogando-o para trás, e ele arranhou meu pulso ao soltar. Eu vi estrelas, enjoada de dor. Altr e Gespir estavam brigando. El levantava Ravin do chão. Fui a única a perceber quando Ione pegou o cálice caído na mesa e, com o toque delicado do dedo, bateu na carta e me libertou. Nós nos entreolhamos. Abri a boca para dizer alguma coisa, mas ela já havia se levantado da cadeira e saído pelo salão. Ravin, de pé, se virou contra o primo como um lobo. Foi uma emboscada, e não um jogo, rosnou ele. Já fomos mais cordiais do que devíamos. Ele me ofereceu a mão, que eu aceitei, e fez sinal para Gespir e El. Vamos embora. Soltei um suspiro de alívio, me levantando com dificuldade. Porém, o mundo todo começou a girar, e meus joelhos, de repente fracos, cederam sob meu peso. Desabei no chão. Náusea invadiu meu estômago e eu engasguei, bile grossa e gosmenta subindo pela minha garganta, me sufocando. Quando tossi no chão, o que saiu era escuro e granuloso, pesado como a terra que tinha cavado pela manhã. Escorreu pelos meus dedos, quente e viscoso, deixando rastros compridos e furiosos, se acumulando em poças escuras na palma das mãos. Foi só ao tossir de novo que entendi que era sangue. Tola, eu tinha tentado controlar o cálice. Tinha tentado mentir demais. Nos breves momentos antes de vomitar um mar de sangue, me lembrei da insígnia da carta do cálice, soro da verdade, o texto antigo desenhado acima da imagem de uma taça repleta de um líquido vermelho escuro. Do lado oposto, a taça virada de ponta cabeça, o líquido derramado, descontrolado. Veneno. Capítulo 32. O pesadelo. Tenha cuidado com a sombra, e com o pavor que leva. Cuidado com a voz que chega na treva. Os sons clamam e afligem, no corredor da caligem. Cuidado com a voz que chega na treva. O quarto estava escuro quando acordei, a aurora ainda tímida no horizonte. Encarei o nada, com uma dor latejando atrás dos olhos. Primeiro, reconheci o teto. Havia nós na madeira que, se eu desfocasse os olhos, se transformavam em rostos estranhos e grotescos me olhando de cima. Antes de eu ter qualquer noção concreta de monstros, imaginava que aqueles desenhos na madeira eram criaturas que me observavam, nem bondosas nem más. Mas fazia muito tempo. Eu me sentei na cama de quando era criança e olhei ao redor do quarto, com dor martelando o crânio. O quarto era exatamente como eu me lembrava, o baú cheio de vestidos, a casa de bonecas de madeira. A pilha de cobertas,
agora desbotadas e furadas pelas traças, estava onde eu a deixara 11 anos antes. Nada tinha mudado de lugar, o quarto congelado, paralisado no tempo. As únicas coisas diferentes eram a cadeira alta de madeira, puxada de seu lugar habitual no canto e trazida para o lado da cama, e o homem sentado nela. Raven estava curvado, dormindo com a cabeça abaixada, como se em oração. O rosto dele estava inexpressivo, toda a tensão e a austeridade lavadas pelo sono. No bolso brilhavam as luzes familiares, violeta e vinho, de suas cartas, sem piscar. Eu observei por algum tempo, conforme a luz na janela ia ficando mais forte. Eu me perguntei como ele tinha me levado até ali, no alto da casa. Como tinham me curado do veneno do cálice. Principalmente, eu me perguntei, com um nó no estômago, se, depois daquela noite, Raven teria mudado irrevogavelmente de ideia a meu respeito. Um toque suave bateu 3 vezes na porta. Fechei os olhos, fingindo dormir. Raven despertou no susto, se levantando em um pulo. Quem é? El. Escutei o trinco se soltar e a porta se abrir com um rangido, os passos apressados de El ao entrar no quarto e fechar a porta. Como ela está? Dormindo, ainda, murmurou Raven. Philippe já foi embora há algumas horas. Mais sangue? Não. Eu quero matar o Walter, sibilou El. O mais preocupante foi o motivo para ele querer usar o cálice. Para começo de conversa, disse Raven. Seu irmão desconfia que éramos nós naquela noite no bosque. Ele não tem provas, mas tem suspeita. Precisamos tomar cuidado, Raven. Eu sei. Você dormiu? O bocejo de Raven foi resposta suficiente. Sente-se, antes que você caia duro, disse El. A cadeira rangeu sob o peso de Raven. Continuei de olhos fechados, sem saber se e quando falar. Raven abaixou a voz. Eu usei o pesadelo nela ontem. Meu corpo todo ficou tenso. El fez silêncio por um momento. Você usou para ajudá-la, para orientá-la no jogo. Como fez comigo. Eu falei, logo no início, que não usaria a carta com ela. Eu prometi. El bufou. Ontem foi uma circunstância excepcional, na minha opinião. Duvido que ela vá concordar. Por quê? Raven hesitou. Ao falar, foi com a voz baixa, cheia de dúvidas. Não sei explicar. Foi diferente de qualquer outra cabeça em que já entrei. Senti que tinha afundado no mar. Era sombrio, oscilante, como uma tempestade. Quando falei com ela, ouvi sua voz, mas muito distante. Ele pausou, e escutei o som áspero da palma das mãos sendo esfregadas no rosto. Não sei o que aconteceu, El, disse ele. Devo estar enlouquecendo. Vai deixar ele sofrer assim? Sussurrou o pesadelo. Cerrei ainda mais meus olhos. O que ele vai pensar de mim? E isso importa? Lógico que sim. Ele é importante. Então não minta para ele. Minha respiração arranhou no peito. Abri os olhos e me virei para Raven e El. Elspeth, disse Raven, puxando a cadeira para mais perto da cama, e pegou minha mão. Como você está? Horrível, admiti. O que aconteceu? Depois de você vomitar um rio de sangue, respondeu El, se apoiando no pilar da cama, Philippe conseguiu fazer você tomar um antídoto. Você vai passar um tempo fraca. Cocei a cabeça, encontrando o olhar de Raven. Pedi para você não usar a carta do pesadelo comigo, falei, pouco mais de um sussurro. A vergonha cobriu o belo rosto do capitão. Eu sei, disse ele. Perdão. Achei que fosse ajudar. Então, como se lutasse contra as palavras, ele suspirou bruscamente e continuou. O que foi que aconteceu, Elspeth? Que voz era aquela? Voz? Perguntou El. Uma voz falou comigo, explicou Raven. Como se estivesse dentro da minha cabeça. Escutei com muita clareza. O que a voz disse? Raven se virou para mim, com um olhar cinzento aguçado. Me mandou sair da cabeça dela.
Lágrimas caíram dos meus olhos, me traindo, lavando minhas bochechas. Ravin tocou meu rosto. Elspeth, disse ele, meu nome uma rosa em sua língua. Seja o que for, eu posso ajudá-la. É só me contar. Balancei a cabeça. Você não pode me ajudar, Ravin. Mas posso tentar, não posso? Porém, eu nunca dissera aquelas palavras em 11 anos. Tinha enterrado a verdade tão fundo, por tanto tempo, que não sabia como externá-la. Apontei para a luz vinho em seu bolso. Melhor mostrar. Ravin deu 3 toques na carta do pesadelo, sem desviar os olhos do meu rosto. A invasão à minha cabeça foi tão abrasiva quanto na noite anterior, como se eu tivesse submergido em água salgada e fria. Em minha mente, o pesadelo aguardava. Seja simpático com ele, sussurrei. Era estranho ver Ravin à minha frente e sentir sua presença na minha cabeça ao mesmo tempo. Ravin, falei. Elspeth. A voz do pesadelo era suntuosa. Ravin e El, disse ele. Desta vez, pelo menos, foi convidado. Ravin recuou, sobressaltado, de olhos arregalados. O que foi? Perguntou El, apoiando a mão no ombro do primo. Tem alguma coisa ali, arfou Ravin. Alguém. Outra pessoa? Não é uma pessoa. Eu não sei, disse ele, e me fitou. O que é? Apontei para a carta na mão dele. Ali, havia o desenho de uma criatura. Uma fera das sombras. Um pesadelo. Ravin piscou. Isso, disse ele, estendendo a carta entre nós. Esta coisa está na sua cabeça? El empalideceu, com os olhos verdes mareados, e apertou com força o ombro de Ravin. Quem é você? Questionou Ravin, gritando no escuro. O pesadelo foi insensível à angústia dele. O pastor da sombra. O demônio da ilusão. O fantasma do pavor. O pesadelo da escuridão. Por que está na cabeça de Elspeth? Meus pensamentos se distorceram ao meu olhar. De repente, eu estava de volta à biblioteca de meu tio, a carta do pesadelo exposta na mesa de madeira de cerejeira. Olhava para o monstro da carta. Olhos amarelos, garras vis, a curva de pelo áspero subindo pela coluna do ser agachado que me encarava. Vi minhas mãos pequenas se aproximando para tocá-lo, a biblioteca repentinamente envolta pelo cheiro de sal. Então tudo se apagou. Diante de mim, o rosto de Ravin virara pedra, o terror visível apenas nos olhos. Não entendi. Como ele entrou na sua cabeça? Eu encostei na carta do pesadelo de meu tio, respondi, e olhei para El. É minha habilidade, minha magia. No momento em que uma carta da providência toca minha pele, eu absorvo o que o rei pastor pagou por sua criação. El se engasgou com as palavras. Como assim, pagou? Rangi os dentes. Quando o rei pastor criou o baralho, a alma pediu pagamento. Então, ele negociou carta a carta, pagando em objetos, animais. El balançou a cabeça. Não preciso do conto da carochinha inteiro, Spindle, só o essencial, por favor. Deixe ela falar, grunhiu Ravin. Engoli em seco, as palavras grudando na garganta. Quando o rei pastor criou a carta do pesadelo, ele negociou parte de si mesmo. Fechei os olhos. A alma, disse Ravin, a voz um fio. Assenti, reabrindo os olhos. Foi isso que absorvi quando encostei na carta do pesadelo de meu tio. Ravin e El me encararam, arregalando os olhos como se nunca tivessem me visto de verdade. Mas se ele pagou com a alma, sussurrou El, abaixando os olhos para a carta do pesadelo de Ravin, e você absorveu, a voz na sua cabeça. A gargalhada do pesadelo preencheu minha mente, fazendo Ravin se encolher. Ergui os olhos, a verdade finalmente arrancada de mim, pouco a pouco. É o rei pastor. Não havia espaço suficiente no passo Spindle para suportar o peso do silêncio que carregávamos. El parecia prestes a gritar, com a mão cobrindo a boca, os olhos verdes arregalados, a expressão contorcida de choque. A reação de Ravin, porém,
foi a que mais me assustou. Imobilidade, o rosto inteiro paralisado, como se feito de pedra. E as outras cartas da providência? Perguntou ele. Você vê mesmo as cores? Desviei o rosto. Eu não vejo, mas ele vê. Quer dizer que essa criatura, indagou El, apontando a carta na mão de Ravin, é o rei pastor. Que é ele quem tem nos dito onde estão as cartas? Ele não fala por mim, respondi, mordendo a bochecha. Não frequentemente. Mas ele ajuda você, disse El, sua voz ficando mais forte. É por isso que você consegue lutar, por isso que é forte, rápida. Se não fosse por isso, como teria sobrevivido ao ataque de seu pai naquele dia na estrada? Ele se virou para Ravin, erguendo os ombros em satisfação, e continuou. Foi assim que ela feriu Altr, que machucou Linden. Foi ele que fez isso por ela. Nem tentei negar. Ele só me dá força se eu pedir. Muito ético, né? Questionou El, bufando. Essa história só melhora. Imagino que sejam dele esses olhos amarelos que andamos vendo nessas últimas semanas. Cerrei a mandíbula, a dor de cabeça de repente incomparável com o desespero sufocante que enchia meu peito. Eu queria chorar, me afundar nos travesseiros e dormir por 100 anos, pois a dor da desconfiança deles, o medo entalhado no rosto de Ravin, eram mais do que eu conseguia suportar. Ravin passou a mão pelo meu braço. Nos dê um momento, El. O príncipe se revoltou. Isso só confirma tudo o que eu falei dela. Que ela está mentindo para a gente desde o começo. Ravin olhou de soslaio para o primo. Por favor. Saia. El franziu o senho. Então nos deu as costas, abaixando os ombros, mas tensionando a mandíbula. Atrás da sombra de sua carranca, vi seus olhos verdes semicerrados e vidrados. Quando a porta se fechou, Ravin se virou para mim, de sobrancelhas franzidas e boca em uma linha fina. Por que você não me contou, Elspeth? Desviei o rosto, olhando para a janela. O que sei só eu sei, falei, batendo os dentes. É segredo profundo. Os escondo há tempo, e os esconderei deste mundo. Ravin me encarou, franzindo mais as sobrancelhas. Você viu, assim como eles, ronronou o pesadelo. Viu o amarelo nos olhos dela na noite em que a atacou na estrada. Desde então, já viu várias vezes. Eu não estava em posição de exigir respostas, disse Ravin. Como eu saberia que era esse o segredo dela? Ele apertou meu braço. Ele está na sua cabeça há 11 anos? Preso, que nem eu. E está ficando mais forte. É a minha degeneração, respondi, piscando, com a cabeça pesada, como se no fundo da terra. Sempre que peço ajuda, ele ganha força. Ele já machucou você? O pesadelo sibilou. Machucar? Eu a protejo. Então por que está ganhando força? Questionou Ravin. As garras do pesadelo estalavam no piso escuro da minha cabeça enquanto ele andava em círculos, inquieto. Quando Rovon roubou minha vida, restou minha alma, selada na carta do pesadelo. Aguardei por séculos, consumido por fúria e sal. A voz dele grudava em mim, como se feita de cera. Elspeth me tirou da carta, das sombras. Então eu a protegi do mundo que queria matá-la. Falei do velho livro com ela. Ela já tinha reverência, já tinha atenção. Mas eu a ensinei a ter cuidado. Dei a ela meus dons, minha força. Mas nada de graça vem, Ravin e El. Especialmente a magia. A voz de Ravin mal chegava a um sussurro. O que vai acontecer quando você ficar mais forte do que a mente de Elspeth é capaz de aguentar? A única resposta do pesadelo foi o rangido dos dentes, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Meus pensamentos nadavam no escuro. Eu quase senti a pelagem áspera nas costas do pesadelo, como se ele passasse próximo aos meus dedos. A voz dele soava como 1000 pássaros se debatendo na minha cabeça. Era o castelo dele, o das ruínas. O primeiro rei Rovon incendiou, matou ele e a família, falei, virando para Ravin meus olhos cheios de lágrimas salgadas.
Ele está enterrado sob a pedra na câmara do castelo Iel. Mais 3 batidas na porta, desta vez urgentes. Agora não, respondeu Ravin, seco. O rei está nos chamando no térreo, disse Gespir do outro lado da porta. Agora. Diga que estou ocupado. Ele vai desconfiar se você não estiver conosco, Ravin. Ravin esfregou as mãos no rosto, as olheiras em sombras mais pronunciadas à luz da manhã. Já vou. Os passos de Gespir sumiram escadaria abaixo. O que o rei quer? Perguntei. Achei que todos fossem ficar mais uma noite aqui, para a comemoração. Discutir patrulhas, sem dúvida, respondeu o capitão. Meu tio exigiu mais inspeções de clínicos na cidade desde a fuga do menino e dos pais dele. Nós fazemos a escolta. Devo voltar antes do anoitecer. Ele soltou minha mão e tocou 3 vezes a carta do pesadelo, encerrando nossa conexão. Senti uma tensão entre nós, certa hesitação. Porém, quando tentei segurá-lo, ele já estava na porta. Podemos conversar quando eu voltar, disse Ravin. Descanse, Elspeth. Passei 5 minutos na cama, tão ansiosa que minhas pernas chutaram as cobertas por vontade própria. Você precisa descansar, disse o pesadelo. O veneno a enfraqueceu. Eu o ignorei e passei as pernas para o lado da cama, me sentando. Uma batida na porta me imobilizou, e fiquei à espera. Olá? A porta se abriu com um rangido e meu pai entrou, desajeitado e a passos leves, como se eu fosse um gigante adormecido. Não sabia se você estava acordada, disse ele. Eu não respondi. Estava distraída demais pela luz que emanava de seu bolso, um azul safira ofuscante. A carta do poço. Está melhor? Perguntou ele. Forcei um sorriso rápido, tentando parecer calma. Quando minhas mãos começaram a tremer, meu corpo inteiro consciente da carta do poço, me sentei em cima das mãos. Cansada, mas melhor. Meu pai parou ao pé da cama, com as pernas afastadas na largura dos ombros, as mãos cruzadas às costas, sua eterna postura de corcel. Falei com Philippe Villon na saída. Ele me disse que você usou um cálice. Foi o príncipe Altre, não fui eu, falei, com a voz fria. Por acaso eu estava presente. Disse meu pai, percorrendo o quarto com seu olhar azul. Eu tomaria cuidado com o príncipe Altre, Elspeth. Ele não. Ele é muito horrendo? O canto da boca dele tremeu. Ele é filho de quem é? Não perguntei o que ele queria dizer. Duvidava que ele fosse me contar, de qualquer modo. E Ravin e El? Eu me impertiguei. O que tem ele? Ele fez uma careta, nitidamente desconfortável. Vocês dois parecem estar gostando da corte. Até ele perceber que um rei morto há 500 anos ocupa sua cabeça. Disse o pesadelo. Tentei sorrir. Eu gosto muito dele. Meu pai, com os dedos rígidos, tirou do bolso a luz azul brilhante. Ele pôs a carta do poço na beira da minha cama e recuou. Na carta, amarrado por um barbante, estava um caule seco de milefólio. Sua mãe me deu esta carta de presente na ocasião de nosso casamento, disse ele, em voz baixa. Tinha recebido de presente do pai, mas queria me dar. De que me serve um poço, ela falou, daquele jeitinho leve de sempre. Apenas um homem precisaria de uma carta para acompanhar seus inimigos. Ele nunca falava de minha mãe. Algo se partiu em mim ao ver seus olhos ficarem marejados. Eu queria dar esta carta para você, disse ele, inspirando fundo, ainda mais impertigado do que antes. Não precisa dar de presente para Ravin e El. Nem para ninguém. Só pensei. Ele desviou o olhar, a luz das janelas refletida em seus olhos, e continuou, com a voz mais baixa do que um sussurro. Se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, Elspeth, eu voltaria. Ele não me deu tempo para responder. Foi melhor assim, pois eu não tinha resposta. Estava surpresa, comovida, abalada demais para saber o que dizer além do obrigada que murmurei quando ele saiu pela porta.
Meu vestido preto estava largado no chão. Se eu tinha tossido sangue nele, o tecido escuro não revelava. Eu me vesti e desci de fininho até a cozinha, a voz do rei se espalhando, alta, pela casa, e os convidados de meu pai ainda na cama. Uma nuvem de escuridão emanava do térreo. Os corcéis ainda não tinham saído para a patrulha. Atravessei o corredor e me posicionei perto do alto da escada. Quando os corcéis passaram, Ravin e El ficaram para trás. Eu os notei, vermelho, violeta e vinho as únicas outras cores no mar de preto. Atraído pelo meu olhar, Ravin se virou, e seus olhos cinzas me encontraram rapidamente na escada. Ele se aproximou com uma expressão insondável. Eu me debrucei no corrimão, meu cabelo comprido caindo entre nós. A carta do poço está no meu quarto, sussurrei. Ravin arregalou os olhos. Você roubou de Eric? Ele me deu. Ele arqueou uma sobrancelha. Simples assim? Simples assim. Uma risada rápida brotou em sua garganta. Vou mandar Philippe examinar você. Ele pode levar a carta de volta para o castelo Iel. Senti a mesma tensão entre nós que sentirá antes, a mesma pressão. Estiquei a mão entre os balaustres de madeira da escada, mas alcancei apenas seu ombro. Me perdoe, Ravin, falei. Peço desculpas por não ter contado antes. Achei que você não confiaria em mim. E precisava que você confiasse, para eu reunir as cartas e me curar. Ele balançou a cabeça e esticou o braço até a ponta dos dedos roçar meu rosto. Você não me deve explicação alguma, Elspeth. Fui eu que quebrei minha promessa. Eu deveria ter contado antes. Só não sabia como. Ravin abriu um sorrisinho triste. Eu sei. El pigarreou, aguardando a porta. Olhei para a boca de Ravin. Quando você vai voltar? Hoje à noite, respondeu ele, passando o polegar pelos meus lábios ao abaixar a mão. Seu beijo foi um fantasma em meu cabelo preto. Em um momento, ele saiu pela porta do passo Spindle para o pátio, as botas pisoteando as primeiras folhas vermelhas a cair do antigo Evonimo. As garras do pesadelo embalaram minha mente. Se cuide, sussurrei ao vento quando Ravin e El desapareceu. Portão afora. Se eu soubesse que seriam as últimas palavras que eu lhe diria em voz alta, talvez tivesse escolhido outras. Capítulo 33. Ter cuidado é ter desconfiança, desconfiança daqueles que podem usar a magia para o mal. Ter atenção é sabedoria, sabedoria para não usar as cartas demais. Ter reverência é ter respeito, respeito pelo equilíbrio, pelo sal no ar, pela alma do bosque. Tenha cuidado, tenha atenção, tenha reverência. Philippe veio e foi embora, com a carta do poço bem escondida na veste branca de clínico. Eu o acompanhei até a porta, mas não tive forças para me arrastar de volta ao quarto. Então me demorei na sala de estar, perto da lareira. Balian trouxe sopa quente para mim, que tomei enquanto a casa se enchia do ruído dos convidados que despertavam. Não vi Nerium nem minhas meias irmãs, fato pelo qual agradeci. Porém, esperava ver Ione, assim que conseguisse reunir energia suficiente para me levantar. Não, falei quando o pesadelo se agitou. Quero ficar sozinha. Que pena, disse ele, deslizando pela minha mente. Tem alguém chegando. Afundei na poltrona, torcendo para não ser notada. Porém, quando a porta da sala se abriu, fiquei paralisada. Meu tio era a última pessoa que eu esperava ver. Ele estava procurando alguma coisa, virando a cabeça de um lado para o outro. Quando chamei seu nome, ele se sobressaltou. Elspeth, disse ele, tossindo. Aí está você. Eu me levantei com dificuldade. Aqui estou eu. Soube que estava doente. Melhorou? Assenti. Foi um mal-estar passageiro. Meu tio não pareceu escutar, com um olhar distante, concentrado na lareira, longe de mim. Então, após uma pausa severa, falou. Sua tia está aqui, procurando por você. Meu peito se aqueceu e dei um sorriso espontâneo. Onde ela está? Esperando no seu quarto. Eu falei que viria buscar você, disse ele,
e abriu a porta, com a boca em uma linha fina e pálida. Se lhe convier. Subimos a escada em silêncio. Fraca pelo efeito do veneno, meus músculos doíam, o que me forçou a parar várias vezes para descansar. Meu tio ia se demorando atrás de mim, os passos rangendo a cada degrau. Quando chegamos ao 5º andar, apenas um patamar antes do meu quarto, ele estremeceu. Eu me virei, mas ele desviou o rosto, com um sorriso tenso nos lábios sem cor. Tudo bem, disse ele. É só o frio. Talvez fosse mesmo. Sempre fazia mais frio naquela parte da casa. Porém, algo em sua expressão me marcou, as rugas tensas do rosto, a palidez fantasmagórica, como se fosse ele quem ingerira veneno, não eu. Ainda assim, ele não me olhou. Senti um calafrio na coluna. Está tudo bem mesmo, tio? Perguntei, inclinando a cabeça. Ele assentiu com um gesto rígido, indicando a escada. O pau está esperando. Ele está escondendo alguma coisa, murmurou o pesadelo. Continuei a subir. Quando cheguei ao quarto, o vento assobiava pela janela aberta. A luz cinzenta da tarde projetava sombras compridas no piso de madeira que rangia. Acima de mim, uma teia de aranha se estendia entre as vigas do teto, agitada pela corrente de ar. Se eu não tivesse estado ali naquela manhã mesmo, a cama ainda desfeita, imaginaria que o quarto estava inteiramente abandonado, tudo imóvel, bolorento e frio. Minha tia não estava ali. Quem estava era Alter Hovan, escondido nas sombras do guarda-roupa. O pesadelo sibilou com ferocidade, as garras rasgando o escuro. Corra! Mas era tarde demais. Meu tio tinha chegado por trás de mim, me forçando a entrar no quarto. Melhorou, Sorta, Spindle? Perguntou Alter, com a voz tranquila. Recuei e esbarrei em meu tio, o pânico tomando conta de mim. O que está fazendo aqui? O grão-príncipe sorriu. Pedi para seu tio trazê-la. Para conversarmos. Olhei para meu tio atrás de mim. Usou a foice com ele? Alter sorriu. Quer responder, TYRN? A expressão de meu tio respondeu por ele. Abaixou os olhos castanho claros, a testa franzida de culpa. Eu o encarei, esperando que falasse, esperando que me dissesse que não era verdade, que ele tinha sido forçado a me trair, que não tinha me levado, de bom grado, até o grão-príncipe. Mas ele não disse nada. O que você quer? Perguntei, com a voz tremendo, ao me voltar para Alter. Quero a verdade, respondeu o grão-príncipe. Com Raven na patrulha, eu sabia que finalmente encontraria você a sós. Então me responda, Sorta Spindle, disse ele, olhando para a manga do meu vestido. O que aconteceu com o seu braço? Eu estava tremendo, com os dentes trincando. O grão-príncipe olhou para meu tio com ar de desdém. Pode ir, TYRN. Se alguém perguntar, avise que Elspeth não deseja ser perturbada, pois está dormindo, segura, disse ele, e sorriu para mim. Caso alguém se importe a ponto de perguntar. Tio. Gritei, agarrando o braço dele. Não vá. Ele não suportava me olhar. Meu tio se desvencilhou e bateu a porta na minha cara. Tentei girar a maçaneta, mas ele já tinha trancado, me prendendo ali com o grão-príncipe. Pai. Berrei, esmurrando a madeira. Alguém aí? Ione. Balian. Socorro. Alter me alcançou em poucos segundos, empurrando a mão grossa e áspera contra minha boca para abafar meus gritos. Silêncio, disse ele ao pé do meu ouvido. Quero conversar. Ninguém precisa se machucar. Cambaleei e me virei com velocidade suficiente para dar um tapa na cara dele, afundando as unhas na bochecha e no queixo, rasgando os machucados que eu tinha causado uma semana antes. Alter praguejou e tirou do bolso a foice. Fique parada, ordenou ele. Sal ardeu no meu nariz, a magia tão poderosa que meus músculos travaram. Não conseguia me mexer, com a mente em guerra sob a influência da foice. Rangi os dentes e cerrei os punhos. Quando olhei para Alter, ele contorceu a boca em um sorriso arrogante.
Não resista, disse ele. Vai apenas se machucar. Fechei os olhos, respirando com dificuldade. Ele não era o primeiro príncipe que tentava me dominar com a carta vermelha. Não é real, falei para mim mesma, rangendo os dentes. Minha mente foi testada, fortalecida. A magia da foice é apenas uma chuva forte, uma tempestade para me derrubar. E o pesadelo e eu não nos deixamos derrubar. Atravessei a parede do controle da foice com um berro gutural. Altra regalou os olhos verdes, boquiaberto. Ataquei com desespero, meu punho colidindo com a mão do grão-príncipe, a que Raven machucara. Altra chiou e largou a foice. Ataquei de novo, acertando o queixo dele com a base da mão. A cabeça dele foi jogada para trás, o rosto contorcido de dor. Quando abriu os olhos verdes, estavam desfocados. Porém, foi apenas por um momento. O grão-príncipe ainda tinha uma carta no bolso. O cavalo preto. Uma luz escura brilhou. Não vi seu movimento, a carta concedendo a ele uma velocidade repentina e notável. Ataquei o ar, mas ele me pegou pelo pulso machucado e torceu meu braço para trás. Me solte! Berrei. Ele me arrastou pelo quarto. Quando tentei empurrá-lo, ele me jogou na cadeira de madeira em que Raven se sentara de manhã. Apertou com firmeza meu pescoço com a mão larga. Sei que era você no bosque, rosnou ele. Se gritar de novo, desta vez não vou só quebrar seu braço. Vou arrebentar seu pescoço. Ele rasgou tiras do lençol e me amarrou na cadeira, atando minhas mãos nas costas. Fiz força contra as amarras, e meu pulso machucado vibrou de dor. O que você quer? Sibilei. O grão-príncipe pegou a foice do chão e a tocou 3 vezes. Acha que sou idiota? Acha que não reparei no seu pulso, quebrado e enfaixado, naquele dia no pátio? Questionou ele, flexionando a mão machucada sob a luva. Achei que você tivesse uma arma naquela noite no bosque. Pelos arranhões, disse ele, passando os dedos pelas feridas. Você é infectada, não é, Sorta Spindle? A vida se esvaiu de mim, substituída por uma forja de ódio fervente. Altro continuou, com um sorriso cruel. Por que mais Raven a protegeria tão ardentemente? Seu tio confirmou. Era como se ele tivesse me esganado. Quando tentei falar, minha voz saiu trêmula. Meu tio, contou? Altra assentiu, tocado por um humor frio e insensível. Ele guardou o cavalo preto no bolso, olhando demoradamente para a luz vespertina que vinha da janela. Para ser sincero, TYRN tentou não entregá-la. Mas esconder uma criança infectada é crime de lesa majestade, e leva a uma morte terrível, terrível mesmo. Todo o trabalho que ele teve para encontrar aquela carta do pesadelo, negociar uma posição na corte real, seria desperdiçado. E por quê? Perguntou ele, estreitando os olhos verdes. Por uma sobrinha infectada de quem foi forçado a cuidar há 11 anos? Ele balançou a cabeça. TYRN pode ficar com as terras, o título, a vida. Não estou interessado nele. Mas precisava da ajuda dele. Ou melhor, da sua. Eu não sabia o que me deixava mais enojada, o fato de meu tio, minha família, ter me traído por alguém como Altro Rovan, ou de, no fundo, eu não estar surpresa. Ajuda para quê? Perguntei. Altro cruzou os braços. Raven, respondeu ele, crispando os lábios. Quero sua ajuda com Raven. Fiquei quieta, o rosnado do pesadelo irradiando por mim e queimando minha língua. Ele anda ausente, continuou Altro. Ele, é o Igespir. Desaparecem no meio das patrulhas e ficam sempre juntos, unha e carne, disse ele, flexionando a mandíbula. Mandíbula. E, lógico, esconderam o segredo da sua infecção. Por que fazer isso, se não fosse parte de uma mentira maior? Era uma armadilha, uma arapuca para Raven, é o Igespir. Alta fornecer a gaiola, meu tio, o gatilho, e eu era a isca. Senti vontade de vomitar. Raven não vai contar nada para você, falei,
procurando a coragem que não sentia. Está perdendo tempo. O grão-príncipe se abaixou até estarmos cara a cara. Estou? Eu já vi como ele olha para você. Ele estava lá, no bosque, na noite em que você me atacou? Perguntou ele, sorrindo. Se ele quiser que eu esconda sua infecção dos ouvidos atentos de meu pai, Ravin vai me contar tudo o que anda fazendo. Vai se exonerar do posto de capitão. Ele segurou meu rosto, apertando meu queixo com a mão áspera. Depois, disse ele, rangendo os dentes, se estiver satisfeito, talvez eu cogite deixar vocês viverem. Escuridão inundava minha cabeça como a fumaça de um forno. Encarei os olhos verdes de Altr, e a mesma ira que sentirá no dia em que dilacerar o corcel tomou conta do meu peito. Cuspi no rosto do grão-príncipe. Minha visão estremeceu, o punho de Altr colidindo com meu rosto como uma pedra. Soltei um gemido grave, a dor se espalhando. Socorro! Gritei nas trevas, o pulso machucado doendo enquanto eu me debatia contra as amarras que me prendiam. Não pode acabar assim. O pesadelo se enroscou em um canto da minha mente. Não sei o que vai acontecer, Elspeth, disse ele. Sua degeneração está chegando ao fim. Da janela do quarto, eu via o Evonimo no pátio. Os galhos carmim balançavam, sempre galantes, à brisa do outono. Sussurrei uma despedida que ninguém escutaria e fechei os olhos, perdendo de vista o Evonimo e o quarto em que passará minha infância até restarem apenas sombras. Sombras, e o rei pastor. Estou pedindo sua ajuda, falei, com a voz nítida. Entendo o preço. A escuridão subiu, abafando meus sentidos. O pesadelo estava sentado em seu cerne, à espera, à espreita. Quando a porta estremeceu com uma batida ameaçadora, ele cobriu meus olhos, com a voz tão nítida em meus pensamentos que poderia ter sido a minha própria. Você precisa soltar as mãos. Altr foi até a porta. Quem é? Ladrou ele. Uma voz soou do lado de fora. Puxei com toda a força o pulso que não estava machucado. O lençol apertou meus braços, ralando a pele até ficar em carne viva. Ouvi uma chave na fechadura, o trinco estalando. Concentre-se, rosnou o pesadelo, derramando sua magia pelo meu braço, fazendo minhas veias arderem. Cerrei a mandíbula e fechei os olhos com força. O poder do pesadelo incendiou meus músculos enquanto eu me concentrava na amarra no punho direito. Puxei tanto que a pele rasgou. Quando abri os olhos, havia inúmeros pontinhos escuros na minha visão. A dor queimava, quente e molhada, pelo meu braço. Sangue escorria pelos meus dedos até pingar no chão e manchar a madeira. Mas minhas mãos estavam livres. A porta se escancarou com um baque. Escutei o tilintar de metal e, quando ergui o rosto, ouvi, alto, pálido, paramentado em branco. Sobre seus dedos compridos repousava o apetrecho que lembrava uma luva com espinhos brutais e ameaçadores se estendendo de cada ponta. A garra de metal. Olá, disse Oritivilo, me fitando com seus olhos insensíveis. É um prazer enfim conhecê-la, Sorta Spindle. Capítulo 34. A alma não tem perdão, nem misericórdia a ceder. Nos chama pelo nome, sem família, rival ou amizade sequer. Ela cuida da bruma como um pastor de sua manada. E leva ao grande repouso final os que caem em sua emboscada. De meu lugar no chão, observei o Evonimo. A sombra se estendia na pedra, a luz da tarde esmorecendo rápido conforme o anoitecer se aproximava. Logo eles vão voltar da patrulha, sussurrei no escuro. O tempo está acabando. Acima de mim, Altr e Orit conversavam em voz baixa. Vez ou outra, Orit virava para mim seus olhos enevoados de cor estranhamente clara. Ele levará meros momentos para confirmar minha magia, com meu sangue espalhado pelo chão. Depois, ele e Altr me deixaram em paz. Discutiam, de cabeça baixa, sobre Ravin, Gespir e El, e o que sua mentira, sua traição, implicaria. Por um tempo, quase fui esquecida, pingando sangue dos braços por ter me soltado. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e meus dentes rangiam diante da perspectiva do que precisava fazer.
Está tudo acabado, falei no escuro, com a voz falhando. Mesmo que Ravi não admita o roubo das cartas, ou que é bandoleiro, eles sabem que ele escondeu minha infecção. De qualquer modo, ele está condenado. Vão matá-lo. Ravi não precisa morrer, disse o pesadelo, com a voz assustadoramente calma. Em seguida, tão baixo que poderia ser o vento assobiando pela janela, perguntou: Você confia em mim, Elspeth? Pisquei, os olhos embaçados pelas lágrimas. E tenho opção? Minha querida, você sempre teve opção. Arregalei os olhos quando o som do portão do Paço Spindle ecoou do pátio até a janela aberta. Ravin, sussurrei. Os corcéis estavam voltando. Altra e Orit olhavam pela janela, e um sorrisinho ameaçador surgiu no rosto do grão-príncipe. Apague a lamparina, instruiu a Orit. Fique perto da garota. Quero deixar muito claro para Ravin que, se ele tentar sair dessa lutando, você cortará o lindo pescoço de seu bichinho de estimação com facilidade. Orit me olhou de relance. Não devemos alertar os outros corcéis, senhor? Ainda não, respondeu Altra. Ravin é esperto. Quando meu pai prendê-lo por escondê-la, ele já terá pensado em dezenas de mentiras, imune a qualquer investigação armada contra ele. Ele me olhou de relance e acrescentou. Mas ele não vai resistir. Não com a vida dela em jogo. Os passos foram ficando cada vez mais ruidosos no pátio. Vi a nuvem escura de cavalos pretos passar sob o Evonimo, aliviada apenas por um pequeno aglomerado de cores que, mescladas, emitiam o mesmo tom avermelhado das folhas caindo da árvore. Vermelho. Violeta. Vinho. Estavam chegando. A voz do pesadelo cortou meus pensamentos. Agora. Então berrei. Mesmo amordaçada, meu grito atravessou o quarto, o uivo de um animal capturado por uma armadilha. Fechei os olhos e soltei o ar dos pulmões com toda a força, minhas cordas vocais arranhando com um urro que se estendeu em um chamado alongado e incansável. Orit foi o primeiro a me alcançar, mas estiquei o pé e o acertei no joelho. Ele caiu com um baque seco. Voltei a gritar, meus dentes rasgando a mordaça. Basta, disse Altra, me dando um tapa na cara antes de pegar o cavalo preto no bolso. Juro que vou quebrar seu queixo se você não. Saltei da cadeira, tentando atacá-lo. Altra se esquivou, com reflexos ágeis. Tentei de novo, com os dedos escorregadios de sangue. Desta vez, a base da minha mão colidiu com o queixo dele. Ele desabou com um estrondo. Ao meu lado, Orit conseguiu se levantar, arregalando os olhos e correndo até Altra. Senhor! Exclamou ele. Está tudo bem? Meu corpo estava estranho, ao mesmo tempo fraco e forte, o poder do pesadelo me fazendo girar como uma roda atolada na lama. Corri para a porta, mas Altra já tinha se levantado, e socou meu estômago com toda a sua força. Tossi e me encolhi, o ar todo arrancado violentamente do meu peito. Me ajude a segurá-la, ordenou o grão-príncipe, emaranhando a mão no meu cabelo e me forçando a ficar em pé. Gritei quando as pontas da garra de Orit afundaram no meu braço, meu vestido preto absorvendo rapidamente o sangue quando as lâminas cortaram minha pele. Deixe ela no canto, disse Altra, longe da porta. Eles me arrastaram para o outro lado do quarto e me jogaram na parede. Caí, aturdida, meu corpo tremendo enquanto queimava de magia. Levante-se, gritou a voz no escuro. Levante-se, Elspeth. O clínico do rei se inclinou acima de mim, arregalando os olhos fantasmagóricos ao arregaçar minha manga. Suas veias escureceram, menina. Qual é a sua magia? Não respondi, me debatendo. O rei não ficará feliz se eu matá-la antes de apresentá-la a ele, murmurou Orit. Então, por favor, pelo bem de nós dois, fique quieta. Sibilei e cuspi sangue em sua capa branca e perfeita. Ele quase sorriu, se sorrisos pudessem ser amargos e repletos de pena. Estes olhos, tão escuros, disse ele, me fitando sem piscar. Os mesmos olhos que vi por trás da máscara preta no dia da feira, antes de o menino desaparecer na bruma. Altra ergueu a cabeça bruscamente. Você ajudou ele a fugir?
cuspiu ele. Rangi os dentes e não disse nada, forçando todo o ódio no peito a transbordar pelos olhos enquanto encarava o herdeiro do trono. Altr me observava com as sobrancelhas franzidas. De repente, soltou uma risada. Foi você que Linden encontrou na bruma, não foi? Ele acabou com as mesmas marcas, falou ele, indicando as feridas no rosto. Mas as dele quase chegaram ao osso. Como continuei em silêncio, ele olhou para a janela, endireitando a túnica. Você desperdiçou sua energia, Spindle. Assim como a capturei, capturarei aquele menino de novo. Seja amanhã, em uma quinzena ou daqui a um ano, disse ele, sorrindo consigo. De qualquer modo, ele queimará. Um momento depois, Altr estava no chão, tossindo, a força inteira de meu corpo pesando em seu peito enquanto eu socava seu rosto sem parar, tomada por tamanho poder do pesadelo que nem Orite vira meu movimento. Altr sacudiu o quadril, me derrubando, mas não antes de eu arrebentar uma de suas pálpebras. Eu me levantei correndo, com reflexos mais aguçados do que jamais sentirá. Altr secou o rosto furiosamente, o sangue pingando do olho. A foice tinha caído no chão entre nós. Ele mergulhou atrás dela e a tocou 3 vezes. Fique parada. Ordenou ele. Uma gargalhada estranha e animalesca me atravessou, meu olhar indo para a carta na mão do grão-príncipe. A carta não vai fazer nada por você, não contra mim, falei, suntuosa. E quem é você sem ela? A garra de Orite cortou o ar, as pontas das lâminas a um sopro de meu rosto. Ele me atacou de novo, e eu me esquivei todas as vezes. O clínico arregalou os olhos pálidos quando eu me virei, com movimentos anormalmente ágeis. Qual é a magia dela? Gritou ele para Altr, golpeando o ar, sem conseguir me atingir. Eu enxergava a parte branca dos olhos de Altr. TYRN disse que ela não tinha poder. Tentei chegar à porta, meus dedos roçando o trinco, a fogo a um instante de distância. Porém, antes que eu pudesse abri-la, água salgada invadiu meus olhos e meu nariz. Tossi, engasgada e atordoada. A invasão de uma carta do pesadelo. Elspeth, chamou a voz de Ravin. Você está aí? Fiquei confusa por apenas um momento. Porém, era apenas de um momento que Orite precisava para enroscar a garra brutal no meu pescoço e puxar. Fiquei paralisada, um mero movimento capaz de determinar se eu viveria ou morreria. Seu pai vai gostar de saber disso imediatamente, senhor, arfou o clínico. Precisamos convocar os corcéis. Ela é uma fracote maldita, retrucou Altr, brusco, e avançou. Vou obrigar ela a ficar quieta. Elspeth, chamou Ravin na minha cabeça, a voz cheia de preocupação. Não tive tempo de responder. Em um momento, estava vendo estrelas, Altr agarrando meu cabelo com a mão brutal e, com toda a sua força, esmagando minha cabeça contra a parede de pedra. Desabei, meu corpo tombando como terra no túmulo. Tudo se apagou. A umidade escorreu pelo meu pescoço, formando uma poça no chão ao redor do meu cabelo, quente e grudenta, uma auréola escura de sangue. Você quebrou a cabeça dela, ouvi Orite dizer. Ela vai sobreviver, disse Altr, se debruçando sobre mim. Ele sacudiu meus ombros com as mãos grossas. Como não me mexi, ele estapeou minha cara. Spindle, ladrou ele. Spindle. Mas eu estava muito distante. Pânico transbordou na voz de Ravin. Elspeth. Está me ouvindo? O mundo ia se esvaindo, meus pés afundando aos poucos no solo escuro. Vi o rosto de minha tia, agachada sobre mim, debaixo do Evonimo, minhas mãos sujas por cavar meu caminho à segurança. Vi Ione, a Ione doce e indomada, vir até mim enquanto caminhávamos por ruas movimentadas de paralelepípedos. Vi um buquê de milefólio na mão de meu pai, e amarelo em meus olhos no espelho, o monstro me espreitando das sombras. Vi Ravin e El me olhando. Não havia medo nem ressentimento em seus olhos cinza e límpidos. Apenas preocupação, preocupação e fascínio. Ravin, chamei, minha voz me escapando, distante e cheia de determinação. Não venha me buscar. Altr e Orite. Sabem o que sou.
estão à sua espera. O controle da voz de Raven se foi, as palavras tensas de receio. Cadê você, Elspeth? Eles vão mandá-lo para a forca, El, disse o pesadelo. Você não pode salvá-la. Você ainda pode encontrar os amieiros gêmeos, Raven, falei no escuro. Ainda pode salvar Emori. Mordi o lábio, com a voz trêmula. Mas não se Altra e Orite estiverem caçando você. Pelas árvores, suspirou Altra acima de mim, segurando meu queixo e sacudindo minha cabeça. Spindle. Acorde. Elspeth, cantarolou o pesadelo, meu nome como mel na língua. Levante-se. Procurei por ele nas trevas e, quando minha mente roçou a pelagem áspera de suas costas, ele não recuou. Não dá, falei. Não consigo me levantar. Desta vez, não. Eu me sentia pesada, enterrada. Mas você consegue. Elspeth. Ia acontecer de todo modo, pesadelo. Você é forte. E eu estou tão cansada. Minha cabeça. Sua voz era pouco mais que um sussurro, deixe-me ajudá-la. Afundei na escuridão. Novas imagens cruzaram minha mente, lugares e pessoas que eu não reconhecia, incógnitos de olhos amarelos. Eles sorriam para mim, e o mundo a meu redor oscilou, como se tomado pela maré. Tão rápida quanto chegou, a visão se foi. Vi um homem correr pela bruma, crianças atrás dele, com o rosto pálido de pavor. Fugiam do castelo incendiado no topo da colina, desaparecendo na câmara debaixo dos teixos altos. Um menino de olhos cinzentos de pé no limite da bruma, encarando a luz vermelha da foice e um homem do tamanho de uma montanha, cuja capa ostentava a insígnia dos Rovan. Vi o castelo em chamas, reduzido a ruínas. De repente, minha cabeça foi preenchida por visões de centenas de crianças, com as veias escuras de tinta, berrando ao serem jogadas naquele inferno. Vi a bruma escurecer, suas raízes se aprofundando, sufocando Blunder e a isolando do mundo. Séculos de fúria ferveram em mim, tempo que não era marcado pelo sol nem pela lua. Ódio envenenou meu sangue, e eu me perdi nas trevas, de corpo contorcido, ossos estalando, garras arranhando, olhos entreabertos, até meu corpo, monstruoso, espelhar o ódio no coração. Animalesca, uma criatura das sombras, poderosa, vingativa e cheia de fúria. A última coisa que vi antes de abrir os olhos foi uma menininha tímida diante do espelho, com os olhos escuros enevoados de medo. Você tem nome? Sussurrou. Sorri para ela, a memória repuxando os cantos de minha mente antiga. A estranha magia, o mesmo lindo fascínio da criança que conheci um dia. Certa vez, me chamaram pelo nome de um rei, falei, abanando o rabo. Mas já faz muito tempo. Então do que devo chamá-lo? De nada, minha criança, respondi, me arrastando de volta ao escuro. Sou apenas o vento nas árvores, a sombra, o pavor e a ilusão. O eco em todas as folhas, o pesadelo na escuridão. Despertei de repente, tossindo, com a cabeça repleta da voz de Raven. Elspeth, gritou ele. Por favor, Elspeth, aguente firme. Estamos na escada. A voz dele tremia. Você não precisa enfrentar. Enfrentar isso sozinha. Outro rovo estava de pé, acima de mim, apertando meu queixo. Aí está, disse ele. Não morreu, afinal. Confusão tomou seu rosto. Ele franziu o senho, se aproximando para ver melhor. O que aconteceu com os olhos dela, Orite? Perguntou ele. Os olhos, senhor? Estão amarelos. Parecem olhos de gato. Orite chegou mais perto, passando a garra de metal no meu rosto. Que estranho, comentou ele. Estavam escuros um momento antes. Olhamos para Orite, curvando o canto da boca, como se puxado por um fio invisível. Quando Raven tentou nos chamar, rangemos os dentes, expulsando-o da nossa mente. Não tente nos salvar, Raven e El, dissemos-o. Pesadelo e eu, nossas vozes mescladas em um estranho eco dissonante. Não podemos ser salvos. Atacamos sem medo.
Os olhos de Orite saltaram e ele recuou, mas era tarde demais. O pesadelo usou toda a nossa força para arrancar a luva de lâminas da mão do clínico, estalando ossos e rasgando pele. Em seguida, a enfiamos, com força total, em sua garganta. Orite soltou um grito engasgado, sangue salpicando suas vestes brancas. Ele desabou no chão, e choque e medo foram as últimas emoções a passar pelos seus olhos leitosos antes de ser carregado pela imobilidade final, o sangue o último sinal de vida, enquanto pingava, vagaroso, de suas veias, sombrio, mágico e derradeiro. Altre recuou. Pare. Ordenou. Sorrimos e, ao nos levantarmos, o mundo ao nosso redor desapareceu, o tempo e o espaço, o príncipe e o rei, a criança e o espírito. Restava apenas a magia, preta como tinta. Poderosa, vingativa e cheia de fúria. Nossa voz era suntuosa, alto fixo em nosso olhar. Nós o perseguimos, o encurralamos no canto do quarto. Chegou na noite, dissemos, a horda preta e vermelha. Matou minha família à espada, e meu castelo à centelha. Coroaram o usurpador, antes de meu sangue secar, até. Mas ele não calculou a mudança da maré. Pois nada é seguro, nem de graça vem. A dívida segue todo homem, mesmo os que rogam amém. Quando voltar o pastor, um dia novo trarei. Morte aos Rova. Vida longa ao rei. Amassando o rosto de Altre se estilhaçou sob nossa mão. Ele caiu gemendo, a face perdendo a cor, sangue escorrendo da boca. Olhei para ele, sem dó. É o fim, não é? Murmurei, a escuridão se espalhando pelos meus olhos. Agora eu me vou. E você, permanece. Era inevitável, disse o pesadelo, com a voz cada vez mais alta. É a sua degeneração, é os pés Spindle. Nada de graça vem. O ar ao meu redor se tornou mais rarefeito. Pisquei, tentando afastar as sombras, como uma criança se esforçando para não dormir. Prometa que vai ajudar Ravin. Prometa que vai salvar Emori. Chegou a hora, querida, ronronou ele, meninando. Prometa. Ele suspirou. Prometo ajudar o Ziel em todas as suas empreitadas. Fechei os olhos e um sussurro final escapou dos meus lábios. A história, nossa história. Minha e do pesadelo. Era uma vez uma garota, declarei, reverente e atenta, que se embrenhou nas sombras da mata profunda e benta. Era uma vez também um rei, determinado a pastorear, que reinava a magia e compôs o velho exemplar. Os dois se uniram, um do outro igual. A última coisa que escutei antes de ser engolida pela escuridão foi a gargalhada sedosa do pesadelo, cruel e absoluta. A garota, o rei, e o monstro que viraram ao final. Capítulo 35. Os amieiros gêmeos. Tenha cuidado com o verde, e se atente à planta. Cuidado com o canto do bosque na sua manga. Escapará da trilha, em bênção, fúria e armadilha. Cuidado com o canto do bosque na sua manga. As masmorras eram a parte mais fria do castelo. O capitão dos corcéis e o príncipe aguardavam juntos em silêncio, pouco antes do amanhecer. Ravin bateu as botas no chão de pedra para que os pés não ficassem dormentes. Você dormiu? Perguntou El, a respiração saindo em nuvens de vapor do nariz enquanto andavam em círculos pela antessala. Um pedaço de arenito quebrado estava caído no chão. El chutava de um lado para o outro, com as pálpebras pesadas. Ravin rangeu os dentes, sentindo apertar o nó no estômago. Não paro de ter pesadelos, disse ele, esfregando os olhos com a palma das mãos. Um momento depois, afastou as mãos, pois olhos amarelos piscaram em sua visão. Mesmo 3 noites depois, eles ainda estavam vivos em sua memória. Ele não conseguia escapar deles, aquela noite no passo Spindle gravada em sua mente com nitidez dolorosa. Tinha acontecido tudo tão rápido. Sombras os perseguiam como demônios pela escada em espiral do passo Spindle. Ravin avançou com impulso, o coração batendo enlouquecido. Quando chegaram à porta menor no 6º andar, ele esmurrou a madeira, chamando Elspe através da carta do pesadelo. Mas foi recebido por um silêncio sepulcral.
Elspeth! Gritou ele, o pavor se enroscando como uma corda no pescoço. Os dedos de El no trinco estavam pálidos. Está trancada. Arrombe, ordenou Ravin secamente, se virando para Gespir e o cavalo preto em sua mão. Precisaram de 3 chutes para derrubar a madeira, farpas voando como agulhas de pinheiro em um vendaval. Elspeth! Chamou Ravin, adentrando o quarto, as botas derrapando no líquido escuro acumulado no piso de madeira. Pelas árvores, arfou El. O que aconteceu aqui? Ravin vasculhou o quarto com o olhar, passando pelo corpo inerte de Orite até notar a donzela caída junto à parede dos fundos, o vento da janela aberta fustigando seu cabelo comprido e preto. Elspeth! Chamou ele, se lançando em direção a ela. Elspeth! A pele dela era fria ao toque. Ravin passou a mão na face dela, com o estômago se revirando. O rosto dela estava espancado, ensanguentado. O vestido, de manga rasgada, e o braço, coberto de sangue seco, perfurado por marcas de garra distintas e ferozes. Ele está morto, disse El, debruçado em Orite. Sem dúvida. Elspeth! Chamou Ravin, deslizando os dedos sob seu queixo pálido, em busca da pulsação. Quando ela se mexeu, tossindo um sopro baixo e violento, ele ficou tonto. Elspeth! Insistiu ele, com as mãos tremendo no queixo dela. Você está bem? Altra ainda está vivo, declarou Gespir, do outro lado do cômodo. Por pouco. As pernas dele, tem algo de errado com elas. Ravin estava absorto demais em Elspeth Spindle e sua respiração profunda e demorada para dar atenção a outra coisa. Passou os dedos trêmulos pelo cabelo dela, com um alívio tão doce que quase sentiu o gosto. Achei que você tivesse morrido, sussurrou ele. Não morri, disse ela, com a voz estranhamente firme. Estou só, acordando. Não se levante tão rápido, advertiu Ravin, notando que o cabelo dela estava ensopado de sangue na parte de trás da cabeça. Vá no seu tempo. Já tive muito tempo, disse ela. Mais do que você imagina. Ela ficou de olhos fechados enquanto Ravin a levantava devagar, oferecendo apoio. O que aconteceu? Perguntou ele, pela primeira vez notando de verdade o pandemônio ao redor. Iam entregar você, respondeu ela, direta. Tudo pelo que vocês trabalharam acabaria em um instante. Você matou ele? Perguntou Gespir, piscando, com um olhar fixo no corpo de Orite. Elspeth olhou para as próprias mãos, de unhas escuras, cheias de sangue. A garra dele começou um massacre de dezenas de crianças mágicas, replicou ela, flexionando os dedos como garras. Ele mereceu morrer. A voz de El não tinha vida. Íamos usar o sangue dele para salvar Emori. E você acabou de derramá-lo pelo chão todo. Elspeth agiu como se não ouvisse. Quando falou, foi em voz baixa. Vocês precisam chamar os corcéis. Melhor que eles saibam que fui eu, e somente eu. Ravin e a irmã se entreolharam. Do que você está falando? Ela está sangrando, murmurou El. Olhe a cabeça dela. Ravin se aproximou de Elspeth, desesperado para abraçá-la, para senti-la, segura e apertada, em seus braços, mas, quando encostou os dedos em seu ombro, ela recuou, arreganhando os dentes. Não me toque, disse ela, com os olhos amarelos brilhando. Amarelos. Amarelos, como a chama de uma tocha. Amarelos, como as moedas que ele colecionava quando criança. Amarelos e não pretos. Alívio virou pavor no estômago de Ravin. Elspeth, chamou ele no escuro. Elspeth. Mas encontrou apenas silêncio. Enfim, como uma serpente se esgueirando de debaixo de uma rocha, o rei pastor falou, agora ela está quieta, Ravin e El. Deixe ela repousar. O que você fez? Gritou Ravin, se aprofundando nas sombras. Ela me libertou, disse ele, a voz invadindo a cabeça de Ravin como fumaça. Vim ajudá-lo. Ravin recuou da criatura vestindo a pele de Elspeth Spindle. Liberte ela, gritou ele, a voz tomada pelo medo e pela raiva. Liberte ela agora mesmo, ou, juro pelas árvores, eu.
Vai fazer o quê? A boca de Elspeth se contorceu. Como pode me ferir sem feri-la? El deu um passo à frente, arregalando os olhos ao avaliar o rosto de Elspeth e seus olhos amarelos e felinos. O que aconteceu? Perguntou ele, olhando para Ravin. O que ela fez? Não é Elspeth, revelou Ravin, com as mãos tremendo. É ele. O monstro dentro de Elspeth apenas continuava virado para a frente, os dedos de Elspeth tamborilando um ritmo invisível ao pousar as mãos, de pulsos cruzados, diante do corpo. Matei o clínico do rei e ataquei o herdeiro ao trono, declarou ela. Tenho a infecção da magia. Ela passou os dentes pelo lábio inferior, torcendo a boca em um sorriso perverso, e concluiu. Eu me entrego ao capitão dos corcéis e aguardo a investigação do rei. El chutou a pedra, acertando a porta das masmorras, e o baque ecoou no ambiente. Ravin se encolheu, arrancado do devaneio. Rei pastor ou não, disse Ravin, a voz rouca por falta de uso, ele deixou evidente que quer nos ajudar. El ergueu o rosto. Você não pode estar realmente considerando confiar nele. Não estou, retrucou Ravin. Mas, sem ele, podemos acabar naquela cela. Passos ecoaram da escada, a luz amarela da tocha subindo nas paredes que os cercavam. Eles chegaram, disse El, se impertigando. O rei Rovan conduzia os corcéis para as masmorras, a passos ruidosos nos degraus de pedra. Mantinha a testa franzida, enrugada e decidida. Porém, não havia como esconder os sinais de sua própria insônia, a pele escura sob os olhos verdes. Raiva soou em sua voz. E então? Questionou ele. Estamos prontos, tio, respondeu Ravin. Gespir e um segundo corcel tiraram chaves idênticas das capas. Quando giraram as fechaduras, uma depois da outra, a antessala ecoou o som. Lá vamos nós, disse Gespir, abrindo a porta. Estava escuro no lado norte das masmorras. Ainda pior, estava quieto. O rei mandara esvaziar o restante das celas 3 dias antes, temendo que Elspeth Spindle envenenasse a mente dos outros prisioneiros com sua perigosa magia das trevas. Quando chegaram à última cela da ala, pararam e acenderam as tochas da parede, a luz amarela iluminando o corpo, enroscado e adormecido, no chão gelado. Ravin cerrou os punhos ao lado do corpo, o nó no estômago subindo a garganta e sufocando-o. Ela parecia tão serena, tão quieta, se parecia tanto com a mulher que ele abraçara. Mas não era ela. Era outra coisa. E doía mais do que ele era capaz de imaginar ao pensar que talvez ela tivesse partido para sempre. Ele não podia demonstrar, não podia nem pensar. Ravin se manteve de pé, junto aos outros corcéis, forçando todo o medo, a dor e o desejo para as profundezas da fortaleza rachada de pedra que construíra ao redor do coração. Neutralizou as feições, como se congeladas, e a observou através da grade de ferro, junto ao grupo, o queixo firme de determinação. Ele encontraria a última carta. Dissiparia a bruma. Salvaria a vida de Emori. E libertaria Elspeth Spindle da escuridão que a consumira. Por que ela não está acorrentada? Rosnou o rei. Os corcéis se agitaram. Não conseguimos prendê-la, senhor, respondeu Gorse. Era muito arriscado. Arriscado? É uma mera garota. A magia dela, disse outro, com medo palpável na voz. Vários de nossos homens foram mandados aos clínicos para tratar lacerações profundas. O rei Rovan se enrijeceu. Acordem ela. As masmorras ecoaram quando 2 corcéis desembainharam as espadas, batendo o aço nas barras de ferro da cela. O ruído se espalhou pelo ambiente, o eco sinistro clamando o corredor afora. Elspeth se remexeu e se sentou. O cabelo comprido e preto estava duro por conta do sangue seco. A respiração saía das narinas como nuvens de vapor, mas ela não tremia, aparentemente insensível ao frio. Ravin viu as pupilas pretas e compridas de seus olhos amarelos se alargarem, como as de um gato no escuro. Meu capitão me diz que você se recusa a falar com ele, disse o rei. Que aceitou falar apenas comigo. Elspeth esticou o pescoço e espreguiçou os braços, um de cada vez.
Ele me diz que você porta a infecção, continuou o rei. Que enxerga as cartas da providência. Com o canto da boca estremecendo, ela assentiu. E que tem uma oferta para mim, em troca de sua vida miserável. Outro gesto de concordância, acompanhado pelo som dos dentes rangendo quando ela abriu e fechou a boca. Clique. 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 Mas você matou meu clínico, disse o rei, a voz cheia de veneno. E meu filho, se sobreviver, nunca mais será o mesmo. Você é uma inimiga vil. Ele se apoiou na grade. Não há nada que possa me oferecer que me traria mais satisfação do que vê-la sofrer uma morte lenta e horrenda, concluiu ele. Elspeth inclinou a cabeça para o lado, estreitando os olhos amarelos. Veio até aqui, nas profundezas de seu submundo gélido, apenas para me dizer isso, usurpador? O rei Rovan bateu na grade com as mãos espalmadas, os anéis de ouro tilintando no ferro. Vim dizer que você é uma abominação, declarou ele, seu controle dando lugar a uma ira fervorosa e incontida. Uma doença. E mandarei estripar como bichos você e todos que já a protegeram. Ravin e El se entreolharam, desesperados. Elspeth apenas sorriu. Mesmo sem escutar minha oferta? A fúria do rei embolou sua boca. Você não tem nada que eu deseje. Elspeth se desaninhou do chão da cela. Quando se levantou, foi com a coluna torcida, como se curvada. Então me mate, murmurou ela. Não faz diferença. Mesmo na morte, não morrerei. Sou o pastor da sombra. O demônio da ilusão. O fantasma do pavor, disse ela, voltando para Ravin seus olhos amarelos. O pesadelo da escuridão. O rei Rovan fez sinal de que falaria, de que esmurraria a grade outra vez. Porém, algo no olhar de Elspeth o paralisou, a raiva presa na garganta. Ela atravessou a cela em movimentos tão ágeis que alguns dos corcéis recuaram. Um sorriso grande e perturbador estampou seus lábios. Mas, se me matar, usurpador, nunca reunirá o baralho, nem curará a infecção. A bruma continuará a se espalhar. A alma do bosque consumirá Blunder, e todos que aqui vivem. Posso partir, meu corpo mortificado pela violência e pelo tempo, mas, em 100 anos, será você, Rovan, a ser esquecido. Seu castelo, reduzido ao pó. Ossos de corcel estalarão ao vento, espalhados entre janelas por crianças para afugentar os corvos. Seu nome apodrecerá, suas cartas da providência, perdidas. Já vi tudo isso acontecer, Rovan. E é o que farejo em nós agora. O sal da magia no ar. E a virada da maré. O silêncio recaiu sobre as masmorras. O rei Rovan encarou a criatura escondida sob a pele de Elspeth, e a criatura o encarou. De volta com olhos amarelos e astutos. O que você quer? Sussurrou o rei. Elspeth passou os dedos pela grade, com sangue seco acumulado sob as unhas. O mesmo que você, respondeu ela, perambulando pela cela. Quero reunir o baralho. Mas, primeiro, você precisa liberar Emori e El para ficar aos cuidados dos pais. Ravin perdeu o fôlego. Ao seu lado, El e Gespir estavam paralisados, com a expressão entre o medo e a admiração. Por que eu faria isso? Questionou o rei, recuando um passo. Você deve saber que preciso do sangue dele. Notará que não precisa, disse Elspeth. Visto que tem o meu. Você trocaria sua vida pela daquele menino? É a minha oferta. Ravin bateu na carta do pesadelo por baixo da capa, buscando na escuridão por qualquer sinal de Elspeth. Ele precisava ouvir a voz dela, saber que ela ainda estava lá. Mas não encontrou nada. O rei pastor o tinha barrado completamente. E o que recebo em troca de prolongar sua vida miserável até o solstício? Perguntou o rei, a incerteza formando sombras nos recantos da voz. Elspeth continuou a perambular pela cela, parando apenas ao chegar bem diante do rei. Recebe os amieiros gêmeos, respondeu ela, lançando as palavras como fios de teia de aranha. A carta que busca sem encontrar. A última carta. O rei Rovan quase engasgou com as palavras.
A carta dos amieiros gêmeos está perdida há séculos, retrucou ele. Por que acha que consegue encontrá-la? Elspeth abaixou a voz em um sussurro, contorcendo a coluna e estreitando os olhos amarelos, cruéis e infinitos. Os amieiros gêmeos se escondem além do tempo. Em um lugar de tristeza, sangue e muito tormento. Entre árvores antigas, onde a bruma atravessa o osso, se encontra a última carta, à espera e em repouso. Não há estrada no bosque, e a saída nunca lhe ocorreu. Sei encontrar esta carta. Pois quem a pôs lá fui eu. Olá, ouvintes! Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Comente quais livros você gostaria de ver por aqui. Se você adora o que faço e quer ajudar a manter o conteúdo maravilhoso vindo, que tal fazer uma doação? Qualquer valor é bem-vindo e faz toda a diferença para continuarmos nossa jornada juntos. A chave está na descrição. Beijos, até o próximo livro.